tarde, boa noite, na verdade, já nas 7 horas da noite. Retornando aqui, como falei com vocês, a gente segue na leitura da nossa Bíblia e estamos no Novo Testamento. Hoje vamos para João 18. A gente já vai chegando perto aí da crucificação de Jesus perante Pôncio Pilatos, né? Pedro negando a Jesus. E quanta gente tem negado Jesus, né, gente? Bom, vamos lá, já se inscreve no canal aí e compartilha aí com aquele teu amigo que está precisando ter Jesus na vida. Vamos lá, gente. Tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traíra, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e achotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre eles haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus Nazareno. Disse-lhes Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscai a mim, deixar ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: Dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembaiou e feriu o servo do sumo sacerdote, e cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha, não beberei o cálice que o Pai me deu? Então a corte, o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o maniataram. E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convia que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outros discípulos seguiam a Jesus. E esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava na parte de fora à porta. Saiu então outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos desse homem? Disse ele: Não sou. Ora, estavam ali os servos e os criados que tinham feito brasas e se aquentavam, porque fazia frio, e com eles estava Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isso, um dos criados que ali estava deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal, e se bem, por que me feres? E Anás mandou, maniatando ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois: Não é tu um dos seus discípulos? E ele negou e disse: Não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele que Pedro cortara a orelha, disse: Não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não
entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: Que acusação trazeis contra esse homem? Responderam e disseram-lhe: Se este não fosse malfeitor, não tu entregaríamos. Disse-lhe, pois, Pilatos: Levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: A nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando que de morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isto de ti mesmo, ou disseram-me tu outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo, tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? E dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: Não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: Este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Barrabás não só era um salteador, como ele era um homicida. Em outras palavras, na Bíblia, fala bem que Barrabás era um homicida, um dos piores crimes naqueles tempos, né? Sendo que diz que matou um homem indefeso, que nada fez. Por quê? Porque era um salteador, era um ladrão, era um... Enfim, né? Cometeu um latrocínio, bem dizendo nas palavras atuais, no Código Penal atual, né, gente? E mesmo assim o povo preferiu que soltasse o pior dos bandidos a soltar Jesus, sobre quem não caía acusação nenhuma. Ele nem sequer dizia que ele era rei deste mundo, não era rei dos judeus neste mundo. Ele não queria tomar o lugar do rei, então, à época Herodes. Ele queria que reconhecesse ele como rei dos judeus, rei do Altíssimo, rei vindo em nome de Deus. Qual o problema, né, gente? Qual o problema? É a mesma coisa que atualmente a gente dizer assim: não, eu, Flávio, prego a palavra. Aí vai chegar alguém e dizer: não, mas você não tem curso de teologia, então você não pode pregar a palavra. Quando está na Bíblia que Jesus deixou bem claro que todos nós devemos pregar. Aí imagina. E não é difícil isso acontecer, tá, gente? Atenção, não é difícil isso acontecer. Vinha aí determinada área da sociedade, virem padres e coisa e tal, e dizer: não, agora vamos prender o Flávio, né? Porque afinal ele está pregando a palavra e ele não pode pregar a palavra. Só quem pode pregar a palavra são os bispos, são os padres, são os párocos, é toda essa gente. Qualquer outro diferente disso não pode exercer esta profissão. Ora, pregar a palavra não é profissão. Aceitar a Jesus não é profissão. Nada disso é profissão. Mas por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes as pessoas preferem honrar a um ladrão, honrar a um corrupto, honrar a um criminoso, do que honrar uma pessoa de bem, uma pessoa de Deus. Isso a gente vê, bicho, diariamente. Diariamente no nosso país, a gente vê na nossa sociedade, a gente vê até entre os nossos amigos a vergonha que as pessoas têm de falar em Jesus. A vergonha, o medo, como aconteceu com Pedro, que 3 vezes negou Jesus antes do galo cantar. O que quer dizer antes do galo cantar? Antes do dia amanhecer.
Vocês viram que nas primeiras horas, né, levaram Jesus, portanto, provavelmente de madrugada, levaram Jesus para ser julgado o mais rápido possível, né, tanto que eles vieram de noite com varapaus, Judas, o traidor, né, veio lá entregar Jesus. Em algumas passagens diz que Judas diz que iria dar um beijo naquele que era Jesus, deu um beijo na face. Em outras passagens aqui, como João, né, no livro de João, já não fala disso, né, não fala que Judas o entregou assim. Diz que perguntaram quem é Jesus e ele se apresentou como Jesus, um nazareno. Né? Não foi então aí Judas que o entregou, embora a gente sabe que Judas o conduziu toda aquela legião de, né, julgadores, de ministros, de príncipes da lei, dos fariseus e coisa e tal, para onde Jesus estava. É o que fala aqui. Judas já conhecia o local para onde Jesus normalmente se dirigia e para lá levou os policiais da época, os soldados, né, para pegar, maniatar, como eles dizem, né, maniatar, leia-se amarrar Jesus, né, e amarrando ele levar lá para o chamado sinédrio, para a corte, para ser julgado, onde a população acaba então escolhendo Barrabás, né, livra um dos piores criminosos para que Jesus então não tenha vez. Jesus seja crucificado, Jesus seja morto e, claro, isso é uma coisa que estava na escritura, mas que, né, tem até filmes muito interessantes aí sobre esse final, essa passagem. Tem um filme que é muito vamos dizer assim, diferenciado, filme de ficção, não vou lembrar o nome agora, tá, gente? Mas é interessante, principalmente para quem gosta de ficção, que é algumas pessoas voltando no tempo para salvar Jesus. Então os caras voltam com armas e coisa e tal, e isso acaba, sim, estragando, então, o futuro, né, de uma forma impensável. Né? Por quê? Porque não foi seguido aquilo. Então, né, você vê que é uma sequência de acontecimentos. E aí a gente se pergunta, e se Jesus não tivesse morrido? Como, né? Gente, se morreu e hoje dá o testemunho, né, já tem pilhas de gente que não acredita e o mundo está como está, imagina se não tivesse morrido por nós. Provavelmente a gente nem estaria aqui, já tinha acontecido guerras nucleares e coisa e tal, né, coisa do tipo, e já tinha extinguido a raça humana. Se a gente quer que a raça humana sobreviva, uma das formas, a melhor forma, como eu tenho dito, é a gente conhecer a palavra. Não tem outra saída, e isso depende de cada um de nós. Até porque pode chegar um determinado momento que a coisa não tem volta, e aí sim, quer você acredite ou não, vão ter aqueles que serão salvos, aqueles que forem agraciados, aqueles que tiverem a graça de Deus, e vai ter aqueles, né, que não vão ser agraciados, e você sabe para que caminho lá que vão, né? Vão lá para o andar de baixo. E aí, como fala o pastor Cláudio Duarte, não interessa se você acredita ou se você não acredita no inferno. Não interessa se você acredita ou não acredita no diabo. Você vai lá se abraçar com ele e não adianta você dizer, mas eu nem acreditava que você existisse. Filho, lamento você não acreditar, mas vem aqui dar um abraço que tá quentinho, né? A mesma coisa Cristo, a mesma coisa Jesus Cristo. Se você não acredita em Jesus Cristo, lamento, mas você não vai para junto de Deus, não vai para junto do Pai. Então, tá em tempo, gente, tá em tempo ainda, porque se você está ouvindo esse vídeo, então isso significa que você ainda tem salvação. Você ainda tem tempo. Utilize esse seu tempo de forma produtiva. Você vai gastar 15 minutos em cada vídeo, ouvindo a palavra da Bíblia, ouvindo a pregação que a gente tem aqui para fazer para vocês. Aproveitem, é de graça e isso pode significar
a tua salvação. A tua salvação, vamos deixar bem claro aqui, tá? Não sou eu, não é esse canal, não é nada disso. A salvação está aqui. A salvação está na Bíblia. Está mais do que dito e redito. Várias vezes Jesus nos fala: me conheces, me conheceis, que você tem passaporte para Deus, né? Ele não está dizendo, olha, dá o teu dízimo que você compra um lugar no céu. Ele não está dizendo, olha, vai para a igreja que você tem o seu lugar no céu, seja ela qual for, né? Até porque tem muita gente, né, gente, que vai para a igreja, seja ela qual for, e acreditar mesmo, cegamente, sem ter que tocar nas chagas de Jesus, sem ter que vê-lo, sem ter que esperar um milagre na vida. Isso está cada vez mais raro, acredite. Está cada vez mais raro. Então, faça parte, como eu já falei no vídeo passado, de um mundo diferenciado, de um mundo que não é isso que você está vendo aí. Faça parte de um mundo de bênçãos, de um mundo de provisão divina, do mundo de Deus, tá? Se inscreve aí no canal, nos vemos amanhã às 7 da manhã, sem falta, que vocês sabem, a gente está todo dia aqui com vocês, 7 da manhã e 7 da noite. Deus abençoe a todos vocês, dê uma noite maravilhosa, com muitos sonhos que façam com que você saiba qual é o seu caminho, qual é a sua missão aqui na Terra. Tá ok? Isso aí, nos vemos amanhã.